pessoa que sabe tudo sobre o tema. E o tema é Pilates. Será que o Pilates funciona mesmo? E para quem que o Pilates é indicado? Então eu trouxe a Débora, está aqui na minha frente, bem linda, maravilhosa. E o seu sócio, Mano Dal Ponte. Ambos são dono da Vivate Pilates. É isso, né? Então nós vamos conversar tudo sobre esse assunto, né, Edinho? É isso aí, tudo e mais um pouco. Hoje tu vai rir muito ou tu vai se concentrar? Não, eu já se me formei em nutrição lá. Ah, tá, beleza, então. Débora, conta pra gente como que começou a tua vida na fisioterapia e até como que tu chegou no Pilates. Ótimo, então bom dia, obrigada pelo convite. Estou estreando os microfones. Nervosa. Então, na verdade, como eu entrei primeiro na fisioterapia, né? Porque antes do Pilates, eu sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates, eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu pensava em fazer algo na área da saúde, pensava em fazer medicina, sempre pensei jovem ali, até antes de me formar, mas daí acabou que eu não era a pessoa que eu ia conseguir passar numa federal, eu não me considerava, na verdade. Então, eu optei, na particular, não teria condições de pagar medicina, então eu fui pra físio. E me formei, e lá no final, no estágio, eu comecei a presenciar os meus colegas que eu trabalhava, eu não fazia estágio, né? Então, eu comecei a discutir com eles sobre o Pilates. Eles já estagiavam, eles já trabalhavam, era trabalho mesmo, era estágio remunerado, né? Então, eles tinham esse contato com o Pilates e a gente conversava nos estágios. E aí, eu achava muito interessante os resultados, a forma como eles passavam. E na minha faculdade a gente tinha um Cadillac, só que é um equipamento, né, uma máquina ou equipamento do Pilates. E eles nos passavam alguns exercícios, os colegas mesmo que já tinham esse contato, eu achava aquilo incrível. Tu fez aqui na Unesc? Não, eu fiz lá no Rio Grande do Sul. Eu me formei em Santo Ângelo. Tu é gaúcha? Sou gaúcha. Ah, que legal! Sou gaúcha, moro aqui, vai fazer 10 anos. Como é que tu veio para aqui? Então, me formei lá e meus pais já moravam aqui. E aí, eu vim pra cá, tentei fazer um semestre na Unesc, não me adaptei muito. Aquela coisa, né, de mudar de estado, gente, é bem difícil. Cultura totalmente diferente. Nossa, aí eu tava grande, com todo... né? bem diferente. Aí eu tava com todos os colegas de faculdade lá, tudo engatilhado. E aqui eu ia atrasar 1 ano na minha formação, então, bem, enfim, eu preferi voltar. Não sei se foi a escolha certa ou não, isso aí também eu sei, mas eu voltei, terminei a faculdade lá e depois vim morar pra cá. Sim, com os meus pais. Meus pais, meus irmãos... Conheceu o Mano depois, então? Depois. O Mano já tava 4 anos no Pilates, eu acho. Já tava... Ah, vocês conheceram no Pilates? Claro. No Pilates. Ah, é? Eu sempre falo que o Pilates salvou a minha coluna e salvou o meu coração, né? As duas coisas. Sério? É verdade. Eu tive uma crise de hérnia, aí na época eu fui fazer... Bom, obrigado por nos receber. Primeira vez também no microfone. Primeira vez. Sem vergonha. Eu fui fazer fisioterapia, eu tive uma crise de hérnia. Uma crise bem forte mesmo. E aí eu fui fazer com o Sandro, nosso querido secretário de saúde. E eu fiz 2 semanas de fisioterapia com ele. E ele falou assim, mano, não vai adiantar. Tu tem que ir pro Pilates. Eu assim, Sandro, Pilates. Isso é coisa de fresco, Sandro. Que Pilates, Sandro? Pilates, cara. Coisa de viado. Eu não vou fazer Pilates. Entende? Aí eu não vou fazer Pilates. Aí, não, cara. Pilates é diferente, a fisioterapia tradicional não vai demorar muito pra te melhorar com a fisioterapia tradicional. Tu tem que ir pro Pilates. E aí, na época, a Débora atendia num estúdio de Criciúma, que tinha envolvimento com a Neuro, a agência que eu era sócio. A gente tinha acabado feito um material muito antigo. E era o único que eu conhecia, sabe assim? Aquela história de Pilates eu só conheço um. Aí eu cheguei lá no primeiro dia, a Débora tava lá, né? A gaúcha no canto, assim. Mas tal, não era a estrutura deles. Não era a estrutura, com uma camisa do Grêmio. E aí, na época, a outra fisioterapeuta... Eu não era... A outra fisioterapeuta falou assim... Não era a fisioterapeuta dele. A outra, assim, olha, tá aí, ó, mano, ó. Meio gozadora, você olhou, ó, gaúcha, assim, camisinha do Grêmio, gaúcha, né, assim, cara. Sem camisa, no caso, sem camisa. Como todo bom gaúcho, pra completar a vida, eles têm que vir pra Santa Catarina, né, senão eles não completam a vida não tá completa, né, eles têm que vir pra cá pra viver aqui, daí. Aí já comecei a gozar na cara dela, já ficou meio puta, eu falei, opa, já gostei, né, já gosto. Homem sendo homem. Aí começou, entendeu, e ali a gente, acho que eu fiquei uns 6 meses no Pilates, né, acho que eu fiquei 6 meses. 6 a 8 por aí. Em 2 semanas eu já tava praticamente andando normal, né? Tinha dor, porque a crise era muito forte, né? Mas já, sabe, e fiquei 6 meses, aí, poxa, vi que aquilo era bom. Aí a gente começou a sair, que 1 ano depois, 6 meses, não sei. Depois acho que ali, tava né? quase já terminando o tratamento lá, porque daí ele se deu alta, né? Eu me dei alta, né? Ai, que ótimo, eu me dei né? alta. Tô bem, tchau. Aí a gente saiu e tal, a gente começou a namorar, ela nunca me atendeu, né? Acho que uma vez só, não foi? Só uma vez. Uma vez só ela me atendeu, porque
era outra instrutora, e na verdade de Pilates mesmo eu fazia bem pouco, né? A gente ia pra conversar, bater papo, era bom, era legal, assim. Fazia, reclamava o tempo inteiro. É porque dói, né? Dói, né? Dói, né? Não É é? extremamente curtado, então... Mas só imagina. Amarrar o cadarço, tem que colocar o pé em cima Vai do se sofá. movimentar a qualquer momento. Ai! Aí foi, Chegou assim. a fazer pilates, né, Eu gente? fiz alguns movimentos, né? Em alguns processos de recuperação, assim, eu tava com dor no ombro, cervical e tal, mas não uma aula completa, assim, de pilates ou um tratamento, né? Tá. Por um período. Mas eu Isso é fiz, foi bacana. bom, cara. Até hoje a hérnia tá ali, né? Até fui fazer boxe uma vez, né, amor? Fui fazer boxe e dei um giro e deu uma estraladinha. Ela falou assim, ela tá ali, tu tem que... Cuidado. Né? Ela Vou não... deixar ela lá dentro. É, que pra deixa ele ela fazer quietinha, boxe, né? ele precisa fortalecer, ele tem que estar com um corpo forte. É. Então, por ele ter esse quadro, assim, de... Ela falou, tem que fortalecer Ela pode muito falar. pra poder Uhum. compensar que... Né, Um impacto. Mas isso é bacana, porque eu também imaginava que era cirúrgico, né? Porque na época que eu tive a hérnia, eu fui pro médico na hora. Primeira coisa que eu cheguei... Cara, todo mundo acha isso, não é, Débora? Sim. Todo Juro, mundo acha ó, isso. na primeira hora que eu cheguei, ele nem me olhou, o médico. Ele nem me olhou. Ele botou a mão, eu chorei, né? É quem porque tá não- com dor quer resolver o problema É. já. Não quer esperar E pra quando tu ver se fala- o tratamento vai dar resultado. Quando Né? tu fala em tratamento, por mais curto que seja, algum tempo vai demorar, né? Não, e aí ele falou assim, ó, é cirurgia. Eu disse, tá, como cirurgia? Sabe assim, o diagnóstico é em 1 minuto, cirurgia. Né? Não tem nem um raio-x, não, Uma tem- imagem. não tem nem imagem, cirurgia, pô. É, imposição de mão. Aí eu não concordei por isso, sabe? Dom de Deus. Não concordei muito por isso. Daí, mas Que bom que não É concordou, que uma né? via é a cirúrgica, né? Mas... Que é a última via Exatamente. de todas. E aí, claro que a maioria dos médicos hoje já falam assim, né? Tu pode fazer um tratamento conservador ou tu pode fazer a cirurgia. E é o que eu falei, quem tá com muita dor e já não aguenta mais, vai lá direto. Então vamos fazer, pra quando? Vamos marcar a data. Já sai de lá com a data marcada, mas mesmo assim eles ainda dizem, vai fazer uma fisioterapia, vai fazer um pilates, depois daí vamos marcar pra frente a cirurgia. Normalmente acontece assim, daí lá no meio do caminho eles percebem que o pilates deu resultado, não vou mais fazer a cirurgia. Ótimo. Até porque tu também, né, mesmo que faça cirurgia, tu resolveu o problema de uma hérnia, né? Sim, Mas tu corre risco de desenvolver outras, né? exatamente. Vamos fortalecer é o negócio. muito específico, né? É, Aí daí a Debbie engravidou, né? Ela engravidou, continuou trabalhando em alguns outros Na verdade, lugares. voltando pra nossa conversa, Lá, né? lá pra Lá atrás, quase né? pra onde eu abri o estúdio. Daí eu fiz a formação em Pilates aqui em Floripa já. Vim fazer na Metacorpus em Floripa. Tá, legal. Já voltei de Floripa, já vim trabalhar no Pio Correia ali. Trabalhei, eu acho que uns 4 anos ali. Como instrutora e também trabalhei numa clínica. Daí eu trabalhava na clínica, comecei com fisioterapia convencional, mas aí tinha um estúdio ali, já fui captando os pacientes que queriam fazer Pilates e fui já atendendo. E foi bem bacana porque foi onde eu percebi que era isso que eu queria. Porque eu, na verdade, queria fazer uma pós em pediatria, Olha só. em UTI neonatal. E eu fiz a pós. fez a Enquanto pós eu e comecei chegou a a trabalhar? atuar com Pilates, era o que eu queria. Eu queria trabalhar dentro de um hospital, numa UTI neonatal, na verdade. nossa. Fiz a pós lá em Balneário Camboriú. Inclusive, quando eu conheci o Mano, eu estava fazendo a pós. E daí, no meio do caminho, fiz a pós na clínica, comecei a atender criança. Eu, gente, isso aqui não é pra mim. Aí eu já tava vivendo naquele mundo do Exato, Pilates, Exato, cara. que é um outro mundo, né? Uhum. E aí, aí eu comecei a atender criança, eu ficava mal. E aí teve um momento que uma mãe foi bem mais forte do que eu. Vamos lá, filho. E aí eu, com dó da criança, falei, gente, eu não posso ter dó da criança, preciso trabalhar com ela É aqui. muito difícil. Aí foi onde eu não quero mais. Todo não dia ela quero chegava mais. contando uma história pra mim, eu falava assim, olha, cara, Não, quem Aí eu trabalha com desisti criança dessa sabe, área né? e não deu. Aí eu também atendi uma criança, assim, que tava já... Que eu precisava... Fui atender em casa, assim, né? E que uma físio pediu. Eu cheguei lá pra acompanhar ela e eu falei pra... Aí eu nunca falei o porquê pra ela, né? Mas eu fui no primeiro dia, assim, pra ela me mostrar todos os protocolos, tudo que ela fazia. E depois eu saí e falei assim, eu não vou. Não vou. Eu ainda comentei, eu acho, contigo, né, mano? Que antiético. Eu prometi, ela ia viajar. Eu não consegui, eu saí de lá chorando. Então eu falei assim, não vou fazer essa... Não vou desistir. Então, assim, eu foquei no Pilates. Então, eu consegui ter esse entendimento. Não é isso que eu quero. E sim, é isso que eu quero. Aí tive a certeza que eu queria Pilates pro resto da vida, assim. Porque agora é o que eu amo fazer e eu tenho certeza, né? E a minha pergunta principal do tema, né? O Uhum. tema de hoje é assim, o Pilates funciona? Funciona mesmo né? e funciona pra quem? Eu tô Tá? aqui, Funciona não muito. tô andando aqui. tô andando. Exatamente. E é isso que eu acho legal, tá? É. Que eu já vou lançar essa pergunta, já É. vou... É que eu sou assim, né? Eu mesmo pergunto, eu mesmo Sim. respondo, tá? Não, Funciona, né? Funciona. ninguém te conhece, Já fiz jamais. Pilates também, né? É. Então, assim, o que é o legal do Pilates?
São pessoas assim, ó. Exato. Que não iria pra exercício nenhum, que se encontrou ali. Não, isso não sei se é Mas muito por um que, que eu elogio, tenho né? coragem de falar, Sabe Juliana? que eu procuro... eu Mas tô- não é eu tô- elogiado Não, mesmo, não, eu tô é pra procurando falar um a médico verdade. que me diga que não fazer exercício faz bem pra saúde. É o Eu médico ainda do... não encontrei um. O médico do Zeca Pagodinho. Tô diz que é mais procurando, ou menos cara. essa O linha aí. pós-Covid é a única contraindicação. Só. Exercício, né? É. Não é pra fazer exercício. Contraindicação. Não faz. pode fazer. Até melhorar depois. Já O tem que pós-Covid, se tu teve uma vez, o resto da vida é pós-Covid, né? fazer. Não. 100 não. anos, né, pós-Covid. É. Sai pra lá. Deixa quieto. E daí? Funciona Daí, mesmo pra então, quem funciona, conta aí. Por que eu falo funciona sem medo nenhum? Porque eu tenho vários exemplos, eu atendo já, eu já tô trabalhando, vai fazer 10 anos esse ano com Pilates, né? Eu tô há 9 anos A trabalhando. Vivate tem quantos anos? Vivate tem 3, tá entrando no 4º ano. Nossa, parece que é uma vida inteira, gente. De tanto É. que eu conheço já. É uma assim, empresa sabe? de pandemia, né, mano? É uma A gente empresa de abriu, pandemia. né? É. Eu abri final de 2019, em novembro de 2019 foi onde a gente abriu as portas. Nossa, Trabalhei 2 meses, veio as férias, porque aqui para janeiro ali, né? Então deu uma diminuída Nossa, grande. top. Em fevereiro, quando começou a voltar, pandemia. Pandemia. Top. Que foi em março, né? Na verdade, foi, eu me lembro Foi de até boa, como foi se bem fosse boa, hoje. assim. Pandemia Eu foi ligando animal. pro presidente do CREFITO, que é o nosso conselho, e agora, meu Deus, dele, calma. E assim, o nosso conselho na pandemia foi muito bom. Porque eu entrei no desespero, eu tinha acabado de abrir o estúdio, gente. Gente, As imagina. contas continuariam, né? Até Contas então. entrando, É. eu precisava pagar todo o investimento e agora? E as pessoas com muito medo. Ninguém queria sair na rua, lembra? Sim, Foi é, horrível. Imagina, foi os horrível primeiros mesmo. 15 dias mesmo era... Aí, e eu comecei a ficar, dentro de casa, comecei a ficar louca por causa disso, porque eu pensei, meu Deus, a gente não pode ficar o ano inteiro, e aí começava a ver jornal, e ver isso, e ver aquilo, meu Deus, nós vamos ficar um ano parado, não podemos? Foi quase, E o meu medo era esse. Eu tinha medo que a coisa... Mas o pior daquilo Ficasse era aqueles fechada carros, por um aqueles tempo. carros de som que passavam na rua. É. Aquilo lá parecia final uma, do mundo. Horrível. parecia uma guerra nuclear ia acontecer. Sim, Parecia, sim. parecia. Que nem aquele Terrível. seriado lá, o The Walking Dead lá. Meu Não, Deus, foi cara. horrível. Mas daí deu certo, Eu daí tu lembro. continuou. Então, daí eu conversei com o nosso presidente, e ele falou assim, Débora, vai ficar fechado tantos dias. Na verdade, quando eu conversei com ele, já tinha passado, já não era mais aquele início. Eu conversei com ele no final de março, início de abril, por ali. Aí ele falou assim, ó, tu começa atendendo a partir de tal dia, né, que foi abril já, tinha dado 30 dias em casa, Uhum. encerrado em casa, sem sair pra rua, não ir no mercado. Aí ele falou, começa a atender os casos mais graves. E assim, dentro da fisioterapia, eles começaram a liberar as academias Sim. todas fechadas, não Uhum. poderia receber gente, mas Uhum. como o estúdio é um ambiente fechado, Sim. mais exclusivo, digamos assim, não vem tanta gente ao mesmo tempo, daí ele falou, ó, pode fazer, atende um paciente por horário só, e tenta não marcar um depois do outro para não cruzarem, não ficar Dá na, um na tempo, sala né? de Pra espera. higienizar e tal. Exatamente. Então foi assim, foi bem bacana, porque naquela época tinha bastante gente com crise de hérnia de disco, por exemplo, que se ficasse parado em repouso em casa, Isso, nossa. não ia dar certo. Né? Imagina a Então, pandemia um ano, as pessoas sentadas no sofá. O sofá é Foi o sofá é o inimigo do mundo, né? É. O sofá é... não, o repouso é o inimigo, né? É, Então, ficar... Porque na época ali a fisioterapia, na verdade, acabou entrando como tratamento médico ali, serviço essencial, né? Então Uhum. acabaram liberando Então assim. foi aí Bom. que eu consegui me encaixar e, graças a Deus, consegui voltar a atender. E aí, alguns por necessidade, porque eles também tinham medo, né? Aí eu expliquei como que tava funcionando, porque a gente foi liberado para atender um por cada vez. Daí eles começaram a se sentir mais seguros, porque eles precisavam. Perfil de paciente. Teu perfil. Qual o perfil que tu... Meu público-alvo é hérnia de disco, é tratamento. Eu trabalho com pilates mais terapêutico, Tá. tá? Explica a diferença pra gente. Qual é o Explico. que é o tradicional? Então, terapia? na verdade, o Pilates, eu tava falando contigo antes de começar, Uhum. a gente tem o Pilates clássico e contemporâneo, né? Que Tá. eu atuo no Pilates contemporâneo. É uma briga bem grande, porque quem é do Pilates clássico fala... Eu discordo, tá? Eu, Débora, discordo dessa briga. Eu acho que todo mundo trabalha no Pilates. Só que o Pilates clássico, eles trabalham exatamente o que o Joseph fez lá e criou lá em 1920, por exemplo. Uhum. Que foi onde ele começou a trabalhar com isso. Só que o Joseph Pilates, que foi quem idealizou esse método, quem criou tudo, ele foi incrível em todos os estudos, ele estudou uma vida inteira. E para isso, ele tinha muito problema de saúde quando criança, então ele foi estudando a vida inteira até ele chegar nisso. E ele sempre praticou atividade física. Ele era por profissional conta da saúde. Da área? Não. Não. Ele era doente, né? Ele tinha reumatismo, tinha não sei o que, Tinha reumatismo e problema tinha no asma. pulmão, E aí, então, ele começou a estudar a respiração, ele começou a estudar esse conjunto todo, que é a respiração, junto Uhum. com os movimentos. Foi da onde ele começou a
a criar, e depois, mais pra frente, só que ele criou realmente os equipamentos, que foi em 1920, já foi onde ele começou a atender bailarinos, atletas de boxe, ele trabalhava com essa galera. Então, o clássico, eles trabalham exatamente o que o Joseph criou lá atrás, que são os exercícios que ele criou, na sequência que ele criou, entendeu? Ah, é só os saudosistas do clássico, tá? Daí. Então eles trabalham nessa área, mas tudo bem, sabe? Eu sou assim, ó, eu trabalho no meu, eu não me importo. Tu tem o teu tipo de pensamento, tu trabalha como tu acha que é melhor. Então, eu trabalho no contemporâneo, que eles falam que o contemporâneo não tem uma metodologia como eles têm, mas a gente tem resultado, entendeu? Então, a gente não vai dar, por exemplo, o 100, que é um dos primeiros que eles dão da sequência do clássico. Eu não posso dar um 100 para uma pessoa que não consegue fazer uma flexão de tronco e levantar pescoço assim no chão, por exemplo, porque tá em uma hérnia cervical e tá com muita dor, ou não tem força para fazer isso. Então, eu preciso primeiro trabalhar a base, que o Pilates trabalha a base, os músculos mais profundos, entendeu? Primeiro, para depois trabalhar os mais superficiais. Então, eu, Débora, prefiro trabalhar assim, eu faço uma avaliação na primeira sessão, e eu vejo qual é o objetivo e através disso eu vou preparando aquele corpo, entendeu? Então, eles dizem que não vai vendo evolução porque a gente não trabalha sempre a mesma sequência. Então, a sequência, para quem trabalha todos os exercícios na sequência, vai vendo que vai evoluindo realmente, né? Na última aula tu não conseguiu fazer toda essa sequência, hoje tu já conseguiu. Mas, no contemporâneo, a gente percebe a evolução do quadro de dor, né? Da queixa principal que o paciente, o aluno chegou. Então, a gente vê a evolução nesse sentido. E claro, também ele vai evoluindo o movimento, vai ficando mais polido, vai ficando com mais controle do movimento. Então, tudo isso a gente percebe uma evolução também. Então, a gente pode dizer que o contemporâneo ele é mais adaptativo, assim. Exatamente, a gente começou a usar bolas. Paciente, aluno, não sei como isso, chama. A gente começou a usar bola, que não tem no clássico bola. Os acessórios são diferentes, né? O do clássico, eles têm uns acessórios que é aquela época que ele criou e só usam aqueles, entendeu? E a gente foi adaptando, Porque, gente, eu tenho certeza que se o Joseph vivesse até hoje, ele já teria inventado muitas outras coisas. Ele não estaria fazendo aqueles mesmos exercícios que ele fazia na época. Então, eu penso assim. 1920 foi o dia que começou a... Imagina. 100 anos, cara, tá louco? Olha a evolução disso tudo, né? Tá louco? 100 anos, né? Século passado. Débora, então, Pilates terapêutico, né? Que é o que tu principalmente faz. Explica pra gente o que significa isso. Significa que eu sou fisioterapeuta, né? Eu gosto de falar assim, antes de ser instrutora de Pilates, eu sou fisioterapeuta. Então, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido. Eu trabalho com a cinesioterapia, né? Que é uma parte da fisioterapia. Então, pra mim, a cinesioterapia, ela fica... eu não atuo com a parte básica da fisioterapia, eu encaminho quando necessário, né? Para as clínicas. Então, eu trabalho no final ali, quando tu já tá com diminuição de edema, diminuição da dor, eu pego esse paciente. Mas, às vezes, eles não vão pra fisioterapia, então eles vão direto pro Pilates. E aí, eu trabalho nesse sentido que eu falo o Pilates terapêutico, porque eu preciso trabalhar essa diminuição de dor, da queixa principal dele. Então, é um trabalho de formiguinha. Não vou chegar lá já colocando ele num Pilates lá avançado, por exemplo, porque ele não vai conseguir, entendeu? Então, eu os foco pacientes primeiro... não entendem muito esse negócio de terapêutico. É porque eu posso fazer isso, porque às vezes ele vai conseguir fazer um abdominal, por exemplo, e se ele tem um problema no ombro, ele tem uma tendinite, uma bursite, ele consegue fazer, dependendo qual tipo de abdominal que eu colocar pra ele fazer. Mas eu prefiro primeiro focar naquilo ali, não que eu não faça as outras coisas, porque no Pilates a gente trabalha o corpo inteiro, sempre. Né? A gente trabalha com o exercício, a gente trabalha membros superiores, inferiores e abdômen, entendeu? Então, eu prefiro focar, então, o terapêutico que eu falo é focar primeiro na necessidade do paciente. É isso que eu queria saber. Entendeu? E aí eu deixo... E ele chega pedindo isso? Chega. Ele chega. Ele chega, eu tô com dor, ou tu tem muita gente que quer, tipo, performance? Não. No meu estúdio, nós somos 3 fisioterapeutas atendendo, ali 4 agora, e nosso estúdio carro-chefe é fisioterapia. Sabe? Eu não sei se porque é o que eu sempre gostei de fazer, eu atraí sempre isso, mas eu tenho também performance, tem gente que vai para condicionamento físico, tenho bastante também isso, mas não é o carro-chefe, digamos, do estúdio, né? Certo. E hérnia de disco é campeã, assim, que mais aparece a gente com dor, hérnia cervical, hérnia lombar, é o que mais tem. Mas qual é a coisa que tu ama atender? Fala pra Júlia. Eu amo atender. Eu amo que a minha paixão é gestante.
É. É minha paixão. Isso é verdade. Eu sou Ela apaixonada. atende uma eu- gestante, o dia dela muda, tá? De verdade. É Eu outra poderia dela. ficar atendendo a Por quê? gestante Nossa, o Felipe, dia tu nem foi lá, né? Sabe? Eu fui sim. Ah, tu foi, né? Foi. Claro que fui. Sim, Eu não- Algumas vezes, né? Se tu fosse as 3, Se vocês né? continuam Foi assim. na do meio, eu acho. Se vocês né? dois Não, continuam você assim, daqui uns 10 anos ela continua. Sem Não, fim, não para. assim. Não, agora já acabou. Já marquei a né? castração. Agora deu. A gente vai castrar o bagual aqui. Inclusive, eu iniciei bem na loucura esse ano, né, amor? Que nem era pra estar fazendo isso, mas eu iniciei uma pós em fisioterapia obstétrica. Vambora, Que vambora. legal! Pode parar. É, eu Não, nem tô contei pra ninguém ainda, nem publiquei nas minhas redes nada ainda, porque eu recém comecei. Acabei de Ela começar. assim pra mim, ai, o que tu acha? Assim, eu acho. Tem que fazer. É porque a Eu gente. tu ama, vambora, não tem. Porque a gente não seria o momento agora pra eu estar fazendo essa pós, só que pra mim já é o momento, Não entendeu? Eu existe como isso profissional. de Falei, momento. vambora. Não existe isso de momento. É. Eu falei, atende mais 2 pessoas e paga. É. Vale pau. A gente tá construindo, né? Isso aí. Então sabe que Eu falei, é isso aí. tá complicado, mas Mas é assim que a gente tô a fazendo gente e tô fazia amando. isso, né, Dinho? Eu e o Edinho também fomos empresários junto, né? Então a gente comprava uma máquina, pagar. Quando a gente acabar, ia ver que tava acabando aquela ali, a gente ia fazer uma nova É, coisa. mas É, cara, mas é tem isso que aí, ser, tem que né? estar É, sempre tem evoluindo, que né? tá, se não para no tempo. A gente não para, né? É. Então agora eu comecei, é a minha paixão, né? É atender gestante. Eu amo Tá, mas todo o por quê? processo, desde a concepção, eu sou apaixonada Ah, tanto por isso. a tua Muito pós, antes né, de da- ser mãe, eu sempre gostei de atender gestante, porque pra mim, o que acontece durante uma gestação no corpo da mulher, pra mim isso é incrível. Eu sou apaixonada, assim, eu poderia ficar falando horas sobre E isso. tem bastante gestante. Muita gestante. E, assim, às vezes eu publico alguma coisa, falo alguma coisa e vem 10 gestantes perguntar, sabe? Porque elas têm Normal. medo de fazer. As gestantes, elas têm muito medo de fazer. E o então, médico tem medo de indicar. É, o médico isso não é- conhece Mas que o porque o médico não profissional, né? conhece. Não Até tem. o Principalmente mano os- fala Não, o assim, médico vai- não tem medo de Os indicar mas- qualquer exercício, tá? Tanto que a gente vê isso na medicina, tá? Assim, os ginecologistas, o que eles falam? Até o 3º mês, é o maior a taxa de aborto espontâneo. Tá. Só que se tu manda o teu paciente que tá sonhando com aquela gestação pro exercício físico, a responsabilidade de quem? Do médico É. que mandou pro exercício? Exatamente. Mesmo que fosse espontâneo, ele Mesmo vai que culpar fosse o médico. espontâneo, exatamente, vai culpar alguém. Tá. Isso, a mulher que perde bebê, ela vai achar um culpado. Até porque é muito difícil também tu confiar no outro profissional, né? É, eu A sempre tua pensei responsabilidade que fosse tu por esse transferir. motivo, entendeu? É. Ah, eu não conheço qual profissional que minha paciente vai procurar, né? O médico. Que profissional é esse? Eu não sei. Sim, Entendeu? Isso daí, já exatamente. pensou, tu vai botar na mão de alguém? É, então eu sempre falo assim, eu sempre abro pra quem chega pra mim, ó, tanto gestante quanto quem, chegou de um ortopedista com a cartinha de cirurgia, né, tá agendado de cirurgia, eu sempre falo, ó, quiser, meu telefone é esse, pode dar pro teu médico pode me chamar, pode tirar as dúvidas, eu sempre deixo aberto, né, Perfeito. essa ótimo. conversa com o médico, porque eu tenho certeza que o médico fica com medo nesse ponto, né, quem é o profissional, qual é o profissional que tá Sim, atendendo... que sobra no nosso rabo. Só por isso. Exatamente, porque sobra pra quem, É. né? Quem indicou, tu vai lá fazer pilates, tá? O pilates me ferrou, e daí? Mas foi o médico que indicou. Isso, exatamente. Quem que vai pagar a conta? Não é E uma, só o e uma profissional, coisa né? que eu vejo muito que a Débora fala é assim, né, Ju? A gestante tá num momento muito feliz da vida dela. E a gestante, tudo que a Débora fala que é pra melhorar a qualidade de vida, tirar dor, né, tirar desconforto, sabe? Dar mobilidade, dar mais O mano, segurança. ele sabe tudo, gente. Ele é incrível. Ele faz os textos Mas eu faço pra pra mim. ela, porque, pô, Nossa, tu parece até um fisioterapeuta. eu falo pra ajudar no parto, entendeu? Pô, é inevitável. Se a mulher tá bem, o parto ela vai ter um parto melhor, Nossa. ela vai estar mais tranquila. A Recuperação. pressão arterial vai diminuir, quer dizer, eu não sou médico, né? Mas eu sei que tudo isso vai contribuir, porque é uma soma de Vê fatores. na prática também, né? Claro, pô, a gente Ainda vê, mais né? assim, né? A gestante não pode tomar nada de remédio. E a gente sabe o que o exercício, né? O que o Pilates, o que ele gera de bom, né? aumento Poxa. de hormônios, endorfina, que vai Tu agir fez a na tua dor. gestação, eu fiz a minha gestação, eu fiz pilates a minha gestação toda. Eu, na época, eu trabalhava Até lá a em última Criciúma semana, ainda. Eu trabalhava no estúdio em Criciúma, no Correio, e num clube. E aí, eu tava na correria, assim, o dia inteiro trabalhando, mas eu tirava o tempo. Você pode falar que é o Mamptuba, porque, poxa, o Mamptuba Posso foi falar? maravilhoso pra gente. É verdade. Foi muito maravilhoso, bom. Eu trabalhei olha. um ano Nossa. lá e eu engravidei e saí. A Débora, quando saiu, Senão eu assim, teria sabe, ficado lá mais o tempo. jeito que o Mamp, né, conduziu É, com a foi gente, muito bom. olha, foi Porque, na profissionalismo, verdade, assim, ó, sabe? eu Outro nível. engravidei e ganhei. Falei pro mano, eu não quero mais voltar pra lá e ficar horas lá longe do Paulo. Não quero, não pensava, não passava na minha cabeça isso. Uhum. E aí, foi bem bacana, assim, né? A condição Deu deles. tudo e- certo no final. poxa, bem- Gente, eu fui clientona dela na minha É. gestação, tá? É Top. verdade. Qual delas? Uma delas, né? Numa delas. Numa Na dessas segunda aí, né? Na gestação. segunda gestação. A impressão que eu tenho é que a Júlia tá sempre grávida, cara. É. Porque eu vou olhando, ela tá grávida de novo. Eu não sei se é um TBT ou se é um novo filho de vocês. Os caras mandaram pra mim hoje de novo aquele videozinho lá do...
Eu mostro pra Tu viu? Débora, seu Débora, a gente tá gravando de novo, eu acho. Tu viu aquele videozinho lá que o cara chega assim, não quero mais ter filho, vou fazer vasectomia. Mas Ah. cheguei em casa, os filhos ainda continuam. Os que estão lá, né? Não. Que legal saber que tu gosta de gestante. Porque assim, eu confesso que eu fui pro Pilates, eu adoro fazer exercício físico. E o Pilates, eu sou bem agitada, né? Vocês estão vendo, todo mundo vê que eu sou bem agitada, né? E o Pilates, ele é uma coisa que ela é mais calma. Quer que eu conte uma história de pequeno? Não, deixa pra lá, né? Fácil. Então, o Pilates é uma coisa que é mais leve, assim. Então, só gestante mesmo pra me ter. E foi muito bom, porque foi a minha pior gestação. Mas tu sabe que eu posso te dar um treino aqui de meia hora ou 50 E minutos acabar e comigo. não precisa ser leve. Exatamente. Eu falo pra ele. Porque o que acontece muito, até que eu escuto muito, né? Pessoas de 40 anos, principalmente, nessa faixa etária de 30 a 40, 45 Tá naquela anos. transição de juventude Eles pra... chegam lá, quando o médico indica, né, por vários motivos, não só hernia de disco, não só qualidade de vida mesmo, né, às vezes a pessoa tá com alguma dor articular e ele sabe que é encurtamento, sabe que é por falta de atividade física, né, então chega lá pra mim, eu achei que isso aqui era pra idoso alongar, todos falam isso, achei que era só idoso que fazia e mulher... Mas esse preconceito que tem do Pilates, a gente tem no Cross. As pessoas acham que o Cross só Porque machuca, as pessoas não só é sabem. pesado. Elas Exatamente. não sabem. É que, na verdade, o mundo tá cheio de maus profissionais, né? Essa é a verdade, né? Então, Não, é que na verdade, assim, também existem estereótipos de cada coisa, né? Igual a yoga. Yoga, quando tu pensa em yoga, tu pensa em Pensa na pessoa meditando, meditar. né? Mas a gente sabe também que dá pra... Mas Tem eu entrevistei acho que 50 fisioterapeutas do esporte, né? Eu sempre falo pra Débora, todos falam que o crossfit machuca menos que o futebol. Mas, Sim, mas todos assim, mano, se tu quer que eu pontue aqui, Sim. não vai jogar tua pelada no final de semana. sim. Que é ali que tu vai te arrebentar, não é no crossfit, pô. Mas Cheio aí de profissional existe do teu lado, esses, entendeu? Como é que é? Esses estereótipos de cada coisa, né? E tu falou muito bem, porque tem essa questão da performance, por isso eu partei da performance, né? Tem essa questão de gente... Pilates também tem um nome de umas coisas diferentes, Tanto né? é que os Tem atletas nome. de ponta, na verdade, todos eles fazem Pilates, Sim, né? sim. Atleta Amor, de o elite. Stallone, né? A gente brinca, né? É porque o o exercício Pilates, ele Stallone, já previne viu? lesão. Quem faz a musculação, quem trabalha com hipertrofiar, né, por exemplo, E até... precisa trabalhar a mobilidade Porque articular. hoje... Então aí vai pro Pilates pra esse, né? Então tem indicação pra tudo, gente, no Pilates. O Pilates, ele é muito amplo. Eu Posso até falar tinha- com várias Tinha indicações. rabiscado ali o que acontece, né? Hoje, ainda, né, a musculação tradicional, academias tradicionais, assim, ainda é o exercício físico controlado, digamos assim, mais feito, né? Que as pessoas mais sim, praticam. Sim. Porém, na minha opinião como profissional, né, que também trabalho com pessoas assim e vejo a qualidade de vida diminuindo ou melhorando, né? Ela tem esse ponto negativo porque não trabalha praticamente nada de mobilidade. Né? Sim. Musculação tradicional. Tradicional. Né? Dá o tônus muscular, que é importantíssimo, né? É. Para diminuir a sarcopenia e tal. Mas a mobilidade, a gente fica limitadíssimo, né? Porque os movimentos são todos curtos né? mesmo. É tudo A curto. qualidade de vida, né? Sim, sim. É muito bom. Tu faz Pilates. Faço, Tu é mas tua instrutora? agora sim. Pô, é Hoje, chato por isso, exemplo, né? Ah, nunca gostei. hoje, se eu engravidar, por exemplo, eu não pagaria alguém pra né, na época eu não quis fazer eu comigo mesma, porque na verdade eu trabalhava o dia inteiro e eu queria relaxar, eu Sim, não não queria queria pensar, né? Mas hoje não, hoje eu já penso completamente diferente, assim, eu amo eu mesmo praticar, apesar de que a gente acaba escolhendo os exercícios que a gente gosta mais, mas aí, como eu te falei, eu vou nos meus objetivos, né? Eu também faço academia, musculação, sempre fiz musculação, porque eu sou magrela, né? Eu preciso malhar senão eu não faria, gente, porque eu gosto de ir pra academia, mas como o Pilates já supre essas necessidades da atividade física, pensando na saúde, mas eu faço musculação pra ganhar massa muscular mesmo, porque pega mais carga, né? Porque eu acho, corrija-me Pesado. se for capaz, não, mentira, se eu estiver errado. O Pilates, eu acho que para desenvolvimento de massa muscular, ele chega num ponto que tem uma Isso. limitação, né? Porque Pelos a gente acessórios, trabalha né? a gente não trabalha com a carga que tem na academia, né? A gente consegue tonificar o músculo, a gente consegue deixar mais delineado o corpo, né? Uhum. Tu ganha... Aumenta volume, não Ele tem? aumenta um pouquinho de volume, só que não aumenta consideravelmente pra ficar com uma perna bem Sim. grossa, bem grande, Pelo né? princípio da sobrecarga. Sobrecarga Isso, limitada, né? exatamente. Então, assim, por esse motivo eu vou pra academia. Às vezes as pessoas me perguntam, por que tu faz academia? Eu falo, porque, primeiro, que eu gosto também, Sim. mas porque pro meu objetivo precisa Só dos pelo, dois, né? só pelo fator... Pilates e academia. É porque um complementa o outro, gente. Eu sempre Sim. falo, as pessoas me perguntam, mas eu preciso ir pra academia? Assim, precisa. Se tu tiver condições, se tu tiver tempo, precisa, porque o Pilates e a academia, eles caminham juntos, Sim. entendeu? Emagrecimento, por exemplo. As pessoas chegam lá no estúdio, às vezes, o Pilates emagrece.
ajuda a emagrecer. Mas eu não posso te prometer que só o Pilates vai emagrecer. Precisa entrar com uma nutricionista, com uma dieta equilibrada, precisa entrar com uma musculação, ou mais pesada, né? Ou com um trabalho... A tua aula é 30 minutos ou 1 hora? 50 minutos de exercício. Tá. Débora, perfeita. Tem um gasto calórico, um gasto calórico medial, assim, digamos, por então, uma aula convencional? Numa aula de alta performance, que eu Tá. tava falando, uma aula que é alguém que já tem um condicionamento físico bom, que eu consigo fazer a aula inteira um nível mais alto, Do jeito eu que consigo programou? umas 500 calorias, mais ou Ou menos. bastante, hein? Vai bastante. E Mas é para muita que musculatura, e quem eu vou diminuindo a intensidade durante a aula ali, trabalhem de 200 a 300 calorias. É que, na verdade, o Pilates, assim como o Cross também, são muitos movimentos conjugados, né? Que tu Isso. trabalha várias articulações ao Exatamente. mesmo tempo, né? Tem movimento ali que tu chora, cara. Sim. Tem que chorar. Já Então, não mas fiz, mas já vi. Acontece Chora, muito chora, de chora. homem chegar lá e depois no final, normalmente eles falam só no final, né? Ou no meio, quando eles já não aguentam, mas pelo amor de Deus, Não, diminui. pede. Se Chorando alguém pra chega dentro. lá chora. falando assim, isso aqui é coisa de mulherzinha, é coisa de velho, eles falam, né? Falei assim, então tá. Eu adoro quando falam Isso é isso. massa. Porque daí, aí eu mostro A aula potencial passada que nem pode ter, doeu. entendeu? A aula passada E nem quem doeu. fala isso é quem tem condicionamento, entendeu? Que tá lá porque, que saco, minha mulher quer que eu faça pilates, porque as mulheres carregam os maridos. Uhum. E eles chegam lá assim, que saco, só eu de homem aqui, olha pro lado, daqui eu começo a entrar homem, porque tem muito homem que faz. Muito homem. E aí eu dou aquela aula bem pesada, eles, meu Deus, eu nunca imaginei que o Pilates eu ia sair suando desse jeito. Não, e fica com o abdômen muito dolorido, né? Fica. O Pilates pro abdômen é vida, né? Porque a gente trabalha focado nisso. O powerhouse que o Joseph falava é o centro de força. Então, quais os músculos? Todos os músculos que abrangem tanto aqui na região anterior, posterior, glúteo, entendeu? Então, faz parte, os músculos mais internos da coluna, do abdômen, não só os superficiais, né? Uhum. Oblíquos internos, transverso do abdômen. Aquele gominho, né? Aquele gominho é o que Exatamente. menos importa pra estabilidade Exatamente. do core, Então, né? a própria respiração, se for pensar, né? Ela, no momento da expiração, a gente faz uma respiração mais longa, né? Então, no final da expiração, tu já tá acionando toda a musculatura interna. Só aí, por si só, tu já tá trabalhando a contração, entendeu? E aí, junto com o exercício, que a gente vai colocar junto com a respiração, aí sim tu trabalha muito essa musculatura interna. E aí, claro que a gente também trabalha superficial, porque Sim. a gente não precisa mentir, todo mundo quer ficar com a barriga. Tem essa questão da E até estética também, né? E até Quem porque tem, a né? gente não Nem todos consegue têm, mas- isolar, né? Trabalhar a musculatura mais Exatamente, interna e porque não... também é necessário, né, trabalhar. Isso aí. O Pilates tem uns nomes diferentes também, né? E as Os pessoas- exercício? equipamentos também, Os né? equipamentos. Igual o Cadillac. Vocês falam isso pros pacientes ou não? É tipo assim, só entre vocês? No clássico, eles falam o nome do exercício, falam o nome, eles ensinam a trocar as molas, porque a pessoa é o comando verbal, né? E no contemporâneo, a gente demonstra o exercício, a gente troca as molas, a gente organiza o equipamento. Eu gosto de falar o nome dos equipamentos, né? Porque às vezes eu falo assim, fulano, agora vai lá pro Cadillac, por exemplo, né? Daí ele tem que saber o que é Sim, Cadillac, sim, é já Cadillac, sim, né? já. Aquele que é altão assim? É o maior, É um exato. carro, né? Tipo um carro mesmo, né? Isso, Um Aquele que dá pra o segurar, reformer é o baixinho comprido lá que tu que faz deita, nheco-nheco assim, Estica a né? perna, Tá. assim, né? que é o queridinho do Brasil. O reformer é o gente. Stallone? Isso. Tá, é o Stallone. O O reformer, Reformer é Reformer. o reformer é o primeiro, né, que ele fez, que ele criou, e depois o Cadillac, se não tô enganada, acho que foi nessa ordem. E o Cadillac, na época lá, é Cadillac, porque era o carro Top, top, bonito, né? mais bonito. Mas o reformer é o principal, digamos assim, né, do estúdio de Pilates. Inclusive, hoje já tá mudando essa questão, principalmente no contemporâneo, que é o meu mundo, né? Não sei se no clássico também tá. Mas tá mudando esse tipo de estúdio de Pilates, porque hoje se vende o quê? Um estúdio completo, né? Com 4 equipamentos. Cadillac, Reformer, Cherry e Barrel, Leather Barrel. E hoje tá mudando, eles estão fazendo estúdios com um equipamento só. Porque eu consigo atender, por exemplo, 4 pessoas no mesmo equipamento fazendo o mesmo exercício. Entendeu? Muito funcional, né? Isso. Eu não trabalho assim ainda, mas eu vejo muitas que dão aula, já cursos, e muitos fisioterapeutas que já atuam nesse sentido. Elas conseguem marcar pessoas no mesmo horário que tem. E elas conseguem fazer adaptações se precisar também, né? Tu consegue uma coisa, o humano consegue outra. Então, no mesmo exercício, eu consigo adaptar para vocês dois poderem fazer o mesmo exercício. Então, tá mudando um pouquinho esse padrão de estúdio de Pilates. Mas eu acho que vai longe ainda esse estúdio que é vendido hoje, que são os 4 equipamentos. Porque, na verdade, se tiver só o solo, eu já consigo dar uma... Sim. Sim, Aula, a gente né? trabalha Com só as com solo, né, bandes, Dinho? bolas A gente e trabalha tal, só né? com solo. Molas. Consegue fazer só com o solo por Borracha. causa da vida, sabe? Sim. Se eu tiver só um equipamento, também consigo fazer tudo num equipamento só.
E então a questão é de variedade, né? Tu tem outras opções, tu pode trocar, por exemplo, hoje eu vou trabalhar quadríceps no equipamento X, amanhã no outro, né? Então é essa variedade. A pessoa nem sabe. Sim. Isso que é legal, Pro né? humano, ele tá trabalhando um outro exercício. Ele nem sabe que tá trabalhando no mesmo grupo muscular, mesmo exercício no equipamento, ou na A chair, dinâmica ou da no aula reformer. e a aceitação do aluno fica legal. Assim. Fica legal, já Né? fica tão monótono, né? Apesar de ter muitas fisioterapeutas que elas já, que é o que tá se mudando hoje, que tu não precisa variar tanto, tu precisa trabalhar o corpo da pessoa, né? Sim, Mas, cara, tem a Pra parte. ter A resultado. gente que é empresário, vamos falar bem Exatamente. aberto. Tem a parte comercial. Tem. Tu vai, a pessoa é chato. Ó, exercício é chato, não é todo mundo que gosta de fazer É. exercício, tá? A gente, empresário da área da saúde, nós 4 aqui, já é difícil às vezes, né? Tu faz exercício? Claro. Nos meus sonhos. É. A gente, Toda noite eu faço uma luta de meia hora com meu filho. A gente rola no tem chão, os né? nossos. A gente já tem Primeiro, nossas todo dia. dificuldades. Imagina a pessoa que não tem nada a ver com isso. Então, pô, tem a parte comercial também. Tu vai levar a pessoa pra uma coisa chata? É. Tem que Ó, fazer tu um queres negócio. um melhor exemplo? A academia que a gente falou precisa de uma cadeira extensora, flexora, leg press, 45, 90. Não precisa de nada disso. Só bota a pessoa agachar que ela vai Sim, desenvolver vai ter perna e resultado bunda também. igual. É. Só que essa variedade de É o que dá equipamento- plus, Exatamente. né? Cara, Isso Dá um aí brilho no precisa, negócio. né? Não... E assim, ó, pra ter resultado, precisa ter frequência. Eu sempre falo isso, né? Não adianta tu ir lá fazer pilates um mês e não vai, às vezes tu não vai ter o resultado em um mês. E também, se tu faltar, se tu vai fazer 2 na semana, tu faltar toda semana uma vez, tu já não vai ter o mesmo resultado. Então, pra pessoa ter essa frequência, precisa ser atrativo, né? Sim, sempre falo. chamativo, né? Eu sempre falo assim, ó, claro que eu tenho o objetivo do meu paciente, do meu aluno, só que também eu sei que além do objetivo dele, eu preciso andar um pouquinho além disso e tentar conquistar ele. Entende? Então, às vezes, eu preciso ir pra esse lado também. Porque Até pra ter porque, resultado, ele precisa ir, gente. E às vezes eles faltam. É claro. Eles faltam, ou eles enjoam, ou eles vão na manicure, ou eles vão no... Aquilo- Isso eu acho bem chato, fico triste, porque a pessoa precisa do resultado e ela precisa estar lá. Sim. O Sabe, Wi-Fi Eu não não funciona, indico né? pilates para meus pacientes de obesidade, né? Uhum. Daí eu até discuto com colegas da área, porque eles falam, mas não gasta muita caloria. Uhum. Gente, o melhor exercício é aquele que o paciente faz. É isso que eu ia falar agora, né? Exatamente. Por isso a parte comercial é fundamental, né? Ah, isso talvez não seria o mais indicado para o cidadão. Mas ele não tá aqui fazendo. Ele gosta, faz, né? Tá. Aceitou, né? Então, E eles é o próximo contam, tá? passo. Eles contam. Eles chegam lá e falam, o médico me falou que pilates não adianta nada. Ah, o nutricionista me falou que... Entendeu? Eles sempre nos Sim, contam, sim. nos É, falam é que, bom. o que é falado, assim, porque... Mas tem um livro chamado Ainda mais Winner quem Game, já faz viu? pilates, né? O quê? Winner Game, já viu isso? Não vi. É um grande treinador de tênis. E ele fala isso, que tu tem que começar pelo simples. Sim. Tu não faz campeão começando, entende? E o exercício é a mesma coisa, você vai colocar a pessoa onde ela tá confortável. Deixa ela evoluir. E ela sentir que gosta. Ela vai buscar o Claro, desafio. cara, senão se tu Ela vai começar ver já como com o faz que é bem fazer correto exercício, e né? perfeito pra ela, você não vai fazer ela ficar. Né? Eu sempre critiquei a academia nesse sentido pra Débora. Às vezes você entrava na primeira semana, o cara queria me fazer um halterofilista. Eu falei assim, cara, eu não tô aqui pra isso. Todas as vezes que eu Tem que comecei. conquistar primeiro. Pô, cara, Não, eu e já assim, nem quero ó, estar aqui. Se tu começar a fazer Tô ele aqui, gostar, obrigado. ele sentir o resultado no próprio corpo, que vai sentir o resultado mais cedo ou mais tarde. Cada corpo, você sabe, tu trabalha com isso, vai ter um tempo pra ter um resultado, né? Tem gente que tem o resultado no final da primeira aula, meu Deus, eu já tô me sentindo. Eles já saem sem a dor dali, ou já saem se sentindo melhores. Tem gente que demora mais, 3, 4, 5, 6, 8 sessões. E ele vai começar a gostar, vai sentir o resultado no corpo. E daqui a pouco ele vai perguntar, e uma academia? Ele vai começar a abrir os olhos Ele pra vai querer atividade mais, né? física, vai querer mais, vai querer praticar algum outro também, entendeu? Vai começar a gostar daquilo, ai, mas eu quero mais, eu quero mais. E aí eu vou indicando, entendeu? Eu sempre tô indicando, tô falando, ó, tenta conciliar uma academia, tenta conciliar uma caminhada, tenta ir lá, um fulano, entendeu? Porque eu sei quanto é importante. Quanto mais praticar, melhor. Às vezes a pessoa faz uma vez na semana Pilates. Tem que fazer mais. Sabe por que eu gosto do Pilates? Ele é muito convidativo, tá? A pessoa chega lá, ela é muito abraçada naquilo que ela tem. Então, se ela tem alguma patologia, ela se sente confortável naquilo ali, porque tu vai respeitar isso. Sim. Segundo, essa questão de ter um instrutor do lado, pra mim, é show. A relação de confiança do instrutor com o paciente, ela é muito... O trabalho muito- personalizado, né? Ele sempre isso tende a aí ter É um diferencial muito grande da Sempre gente. tende a ter um resultado melhor. É. Ô, Débora, deixa eu te perguntar aqui, a pergunta de R$1 milhão. Diga. Eu posso... X-salada, tá escrito aqui, X-salada? Vezes semana, tá vendo? Ah, tá, eu entendi. Posso treinar X-salada. Pilates todo dia ou fazer O aula gordo de pensa em Pilates comida, todos né? os dias? Salada. Pode. Posso?
tem uma divisão também, assim, de grupamento Eu muscular? não tenho nos meus planos todos os dias. Tá. Né? Mas se quiser fazer, por exemplo, se eu, Débora, quiser, eu já fiz várias vezes todos os dias. Tá. E pode, porque a gente trabalha o corpo inteiro sempre, né? Durante todo o nosso treino é diferente da musculação, que tu trabalha aquele grupo isolado, tu tem que ter, sei lá, 72 horas de descanso pra depois treinar aquele músculo de novo. Porque tu vai até a fadiga, tu vai ter uma carga alta e vai até a fadiga. No Pilates, não. Tu não vai até a fadiga, então Sim. tu pode treinar de novo aquele mesmo músculo no outro dia, entendeu? Tá. E o complemento da pergunta, o mínimo de vezes, né, que eu vou colher os frutos Então, do Pilates? o mínimo de vezes são 2 vezes na semana, tá? É o mínimo. Mas o ideal seriam 3 vezes 3. na semana. Segunda, quarta e sexta. Isso, o ideal seria. Por exemplo, eu sempre falo isso, se vocês não fazem nenhuma outra atividade física, Bacana, eu falo o bastante mínimo, então 2 vezes ou então 3. Ai, Débora, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo de vir aqui 3 vezes na semana, eu não tenho condições de pagar a personal 3 vezes na semana. Então, tu vai ter que tentar associar. 1 vez na semana é pouco, gente. É muito pouco, porque tu vai voltar daqui 7 dias, né? Então, Não 6 engaja. dias. Uma vez Eles não faltam engaja. muito. Exato. Não, E e a aí o adaptação, resultado né? não vem, As gente. adaptações neuromusculares Eu até não falei pra acontecem, Débora, né? nem ter Não. mais 1 vez na semana. Eu É. falei pra ela, assim, Mas eu muito preciso, assim, porque é onde Vai eu começar, começo né? É a... questão comercial. Exato. né? Não, e e assim, também ó, a parte é onde eu vou... complementar, né? Quem não consegue fazer 2, ele vai conhecer o Pilates. Ele vai Sim. conhecer os benefícios do Pilates, vai sentindo o próprio corpo. E a maioria vai pra 2. Faz o mesmo uma vez. No outro Sim. mês, eu quero fazer 2 vezes. Uhum. Então é onde é a porta de entrada. Entendeu? É verdade. E também Porque eu as acho pessoas que- não valorizam antes de sentir na pele. Ai, Sim. é caro pagar um atendimento não vale a pena, né? personalizado. Daí vai no mais barato, talvez. Ou às vezes não tem tempo. Aí quando começa a sentir que é bom, que vale a pena, Quer mais? aí acaba fazendo 2 vezes ou acaba indo pra 3 vezes, entendeu? Mas eu acho que, né, como a gente falou ali, como uma atividade complementar no caso, por exemplo, digamos que eu treino na média de 4 vezes na semana, Uhum. né? Se eu incrementasse ou acrescentasse mais uma vez de Pilates, né, por exemplo, no meu caso, que eu preciso, Trabalharia mobilidade mobilidade, articular. né? Uhum. Ficaria bacana, né? Então eu acho que Sim. uma vezinha na semana. Daí pra ti, no teu caso, 1 vez na semana seria ótimo, porque daí tu já tá 4 vezes trabalhando Isso. força muscular lá na academia. O que ele precisa, né? Ele vai precisar trabalhar essa mobilidade, porque vai Uhum. ficar com... Vai encurtando, né? Vai ficar com Sim. a mobilidade Show de reduzida bola. e a gente vai trabalhar focando nisso, então, entendeu? E uma pessoa que faz só o Pilates 1 vez na semana e não faz mais nada, É igual o futebol. eu acabo tendo que trabalhar É, futebol tudo uma vez naquela por semana sessão, é entendeu? terrível. Fica- Meu Deus. primeiro que eu tenho que trabalhar um pouquinho... Claro que tu trabalha o corpo inteiro, mas às vezes eu preciso focar na patologia Uhum. dele, né? Se tem patologia. Então, aí até na outra semana, até ele voltar na outra segunda-feira, ele já voltou a sentir aquele desconforto de novo. Ele já voltou, ele já tá no dia a dia dele, ele tá trabalhando, tá o dia inteiro sentado, então, entendeu? Ele tá fazendo o tempo inteiro coisa errada, digamos assim, porque é Sim. normal no nosso dia a dia. Tu percebe Nossas se é posturas. difícil, assim, pro paciente entender que o exercício é o que vai melhorar ele pra exercício? Porque eles meio que, tipo assim, ó, não, eu tô com dor. Uhum. Então, na lógica deles, a dor, eu vou ficar parado pra melhorar a dor. Uhum. Só que tu tem que explicar que não é eu Tem que ficar explicar. parado. Não, eu sempre explico, porque quem tem dor, quem que já passou, já sofreu com dor, sabe o quanto é ruim, Chato. né? Então eu sempre explico. Eu explico o porquê do nosso atendimento ser personalizado, né? Eu explico na primeira sessão isso pra eles, na avaliação, na verdade. E eu explico o porquê de movimentar, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, já tem muitos estudos que comprovam que repouso é super contraindicado e só piora o quadro de dor ou Mas o de Jô, inflamação. você como médica, a Débora fala muito pra mim, né? Após algumas cirurgias, a indicação é você começar a se movimentar já depois. A cirurgia não vai resolver Entendeu? somente Eu sei a cirurgia, que a tu Débora vai ter fala que muito isso continuar pra mim. trabalhando Acabou essa depois história de você tratando. ficar em casa uma História, semana. repouso. Não, vambora. Já tem que se movimentar pra começar a ativar o teu corpo e aquilo, né, cicatrizar mais rápido. E aí tem uma série de Só que fatores. né? quebrar isso da cabeça do paciente é difícil, sabe, mano? É muito antigo, né? É. Imagina a E eles construção sentem disso. muito medo, É. entende? Eles já estão vindo de um quadro inflamatório, um quadro de A dor dá dor, medo, né? e aí eles têm medo de piorar a dor, entendeu? Daí eu respeito, eu vou começando com aquele respeito daquele desconforto que a pessoa sente. Inclusive eu troco dor por desconforto, porque a gente não pode ficar focando. Em alguns cursos de coluna que eu fiz, a fisioterapeuta que eu fiz, ela fez muito isso. Para de falar de dor com o teu paciente. Para, porque ele fica só pensando naquela dor, ele tem que Sim. esquecer a dor, ele tem que tentar pensar em outras coisas. Então eu já troco o nome dor para desconforto, né? Eu já começo por aí. E aí eu vou tentando respeitar o momento dele. Só que chega num momento que eu não posso mais, entendeu? Eu tenho que tentar. E aí ele vai sentindo, às vezes eles ficam com medo,
Aí eu vou tentando melhorar um pouquinho aqueles movimentos que ele sentia medo. E o resultado é bom, tá? O resultado, nos meus pacientes com quadro de dor, todos eles em 2, 3 semanas, eles já estão se sentindo muito melhores. Então, indicando Pilates pra todo mundo, vão trazendo todo mundo que tem dor em casa. Família, né? Família. Né, cara? Pensando Isso é mais legal. em... É muito bom. Porque eu falo pro mano, pra O mim, marido é o o primeiro, resultado é a melhor coisa pra nós. É. Então, Boca tá a bom. boca é o melhor. Não te metem seus maridos. Não bota Quem no que vai peito. ter mim aqui? Eu não, tô falando, Tá acho que querendo brigar. o primeiro, não, eu tô falando, o primeiro que é arrastado é o marido, né? Vamos pra lá, para de reclamar aqui. É que eu tô com dor aqui. É, Não, porque beleza. senão é a gente cuidar de vocês, vocês morrem. Daí a gente, Nossa. quem que vai ser pai do meus 70 filhos? Quem? Não dá? Não, mas eu falo muito pro mano sobre isso, porque o mano ele não gosta de atividade física, ele gosta de boxe, né, mano? Só o boxe eu gosto. Só Cara, que bater daí eu nas falei pra pessoas ele, é vamos legal. pelo menos Sou fazer violento. 2 na semana aí comigo um Pilates pra Vou tu te desafiar o preparar pro Popó. boxe dele. Ele pode ir lá lutar o boxe dele e fazer... Vai Praticar o boxe. Vai lá umas 3 vezes na semana, uns 15 minutinhos É só que o de estúdio, fortalecimento. o estúdio, exatamente, o foi estúdio é o que eu falei. longe É pra muito mim. longe da tua casa, né? Pois é. Gente, mas é difícil, ele não gosta. Ah, o que tu gosta? Tá, caminhar, mas aí não caminha também, Ele entendeu? não quer caminhar comigo. Aí eu ela não falo gosta. pra ele, eu não tô pensando no agora, eu não tô pensando na tua estética, mano, eu tô pensando na porque melhorar longevidade, não vai, tô pensando daqui viu? pra frente. Muito milagre não vai fazer. É. também. Lilena, pré-diabetes batendo na porta, entendeu? Pois é. Então, Sério assim, mesmo? ó, não querendo falar dele, mas de todo mundo, as pessoas precisam ter essa... Já está lá. Precisam dar- ter eu vou essa dar 5 consciência minutinhos de que aqui. exercício físico, não só, eu não puxo só pro Pilates, mas exercício Sim, de físico maneira em si, geral, né? de maneira geral. Melhor, assim, na pandemia, a gente viu muito bem isso. É. Que quem tava praticando atividade física teve melhores desempenhos. Quem era atleta, ali, né? É, entendeu? Teve melhores Recuperação melhor, né? Tudo melhor, né? Eu te admiro como profissional por isso, sabe, Débora? Por saber que a atividade física, ela precisa ser promovida. A gente não tem que promover só o nosso negócio, a gente tem que promover a atividade física. Exatamente. O que eu quero pra quem entra lá no Viva de Pilates? Eu quero que ele fique bem, que ele recupere daquela dor, digamos assim. Ah, não gostei do Pilates, Débora, é muito chato. Que não vou agradar todo mundo. Eu falo, então tu vai fazer alguma coisa. Então tu vai achar um treinamento funcional, um beach tênis, um crossfit, vai achar alguma coisa, mas tu vai fazer atividade física. Tenta aqui, tenta ali, porque daí eu conheço alguns profissionais, eu vou indicando. Tenta ir lá, entendeu? Porque eu quero que essa pessoa se mantenha ativa. Porque eu sei o quanto vai fazer bem pra saúde dessa pessoa a longo prazo, né? Então a gente sabe, aumenta a imunidade, né? Então, cara, o quê? Tu vai em qualquer médico hoje, o que eles falam? Vai fazer atividade física, se alimentar bem e dormir bem, né? Uhum. Pra mim isso é o principal pro resto Pré-requisito. da vida. Eu quero praticar atividade física até 100 anos. Eu nunca quero parar. E talvez vai Tu ser tem o que uma vai te levar a frequência? 100 anos, né? Tu Eu tenho. tem? Hoje eu tô indo 4 vezes na academia na semana e eu pratico no mínimo mais 2 vezes o Pilates. É porque se eu tenho um tempinho extra, eu faço uns 15 minutinhos, Tá. assim, né? Eu não faço 50 minutos. Eu, Débora. Sim. Porque como eu posso fazer a hora que eu quero, então eu faço... Vai encaixando. Eu faço uns 15 minutinhos, 20 às vezes, Uhum. mas eu vou fazendo. No mínimo 2 vezes na semana. E Tá. 4 vezes eu tô indo na academia. Fora os exercícios que tu mostra, né? Mas não conta muito, não né? considero isso. Não é muito- Não, É que considero. ele só mantém, né? É. O exercício que tu mostra só É, mantém só- a flexibilidade que tu já tem, né? Exatamente, Ela é. não vai te capacitar pra Não. melhor, né? Ainda mais abdômen ali, eu preciso fortalecer, né, também, porque... O que tu vê melhora? Na qualidade muscular ou nas habilidades das articulações? Com o método Pilates, É. tudo No teu dia a melhora. dia, né? Não, mas Sim. nos teus pacientes, assim. O que tu É porque percebe? assim, ó, por exemplo, ele vai melhorar a tua articulação porque ele vai fortalecer os músculos ao redor, então automaticamente vai estar dando O que uma... acontece primeiro? Ah, força muscular. É? Aham. É porque, na verdade, se eu focar mais na mobilidade articular, daí vai ser isso, mas eu sempre foco mais no fortalecimento, porque a maioria tem dor, né? Na verdade, os dois caminham juntos, né? Mas... E até porque vai aumentar a amplitude do cidadão sem tonificação muscular, né? Exato, Vai causar mais prejuízo ainda, né? Sem Exatamente. fortalecimento muscular, como é que tu vai proteger essa dor? Exatamente. E as pessoas, elas têm muito medo de se movimentar, gente. Elas têm muito medo. E então eu tento sempre mostrar mas isso ó, pra por exemplo, eles, que tem dá pra fazer. Como que Não você dá fala pra pra fazer mim lá nada, da né? proteção da dor, né? A dor enraizava pra minha perna esquerda, lembra? Você sempre Uhum, falava. uhum. Eu vou tender a proteger a perna Sim. que dói. Aí Não, vai na E você estragar, não verdade- quer fazer... E você não vai quer fazer... estragar a boa. Não, Não, você, é que na você verdade estraga se as tem duas, uma que você não compressão quer... do nervo ciático, eu vou ter uma É. mobilização neural pra melhorar aquilo ali, entendeu? Não é Sim. que eu não vou fazer nada. Eu vou fazer, preciso fazer. E tem muitos exercícios, inclusive academia, por exemplo. A pessoa
Eu sei por mim. Às vezes eu tô com um pouquinho de compressão também, porque eu também, gente, eu sou um ser humano também, eu também uma tenho. pessoa. Débora, hérnia de disco. Explica pra gente o que Tá. que é hérnia de disco, tá? Tá. Porque muitos pacientes não sabem o que, Tá. que é, né? Eles sabem que Uhum. tem hérnia, mas não sabem como é que Não funciona sabe o nem o que que é. mecanismo. Então explica Bico, pra chama de- gente o que que é a hérnia de disco. Tá. E explica qual é o passo a passo que tu faz lá Passo a na passo. clínica. Vamos Certo. lá. O que é hérnia de disco, gente? Então, a nossa coluna, ela tem as vértebras e dentro das vértebras tem o disco, né? Acontece que, por falta de exercício, de atividade, falta de tomar água, falta, né, de hidratação, tudo isso, o disco mesmo vai desidratando. Com a idade também, o disco vai diminuindo os espaços, né? A nossa coluna, ela começa a envelhecer a partir de 25, 30 anos. Então, a pessoa com 60 anos, com certeza, vai ter Tá todo mundo velho aqui, né? alguma É, discopatia, hein? A minha Inclusive, começou com fazer- 25. Já. É muito difícil tu ter um exame de uma pessoa com 60 anos e não tem nenhuma discopatia. Vai ter alguma diminuição de espaço, vai ter um disco que está desidratado, isso é normal da idade. Então, a hérnia de disco acontece quando diminui esse espaço entre os ossinhos, vamos dizer assim, para todo mundo entender, que são as vértebras da coluna, e ele achata o disco e o disco ele sai daquele meinho que ele tem que ser, que ele tá ali pra Amortecer? amortecer, me fugiu a palavra agora. E ele tá ali, ele sai. E quando ele sai, ele faz o quê? Ele vai direto no nervo. Pinça. Ele vai lá, que é o maior... Já teve essa dor? Eu Ele tenho Ele uma, vai na lá no verdade, nervo e aí ele começa a ter aqueles sintomas Olha, todos, não olha. só a dor local. protrusão de escala Ele cervical. toca Olha, o bicho. nervo. Toca o nervo e aí vai doer na perna, então É. vai doer, vai irradiar lá pro pé, pra perna, vai, dependendo aonde, qual é a região, né? vértebra ali, né? Ele vai ter uma sintomatologia diferente. Então, é isso. Então, a hérnia, na verdade, hérnia mesmo é quando ele já está protruso. Né? Então, eu tenho o abaulamento, que é? Aparece muito nos exames. Abaulamento é quando ele está só um pouquinho achatado e está começando a sair, né, do local dele. Tá como se tu apertasse uma bolachinha recheada e ela não sai, mas ela só esparrama um pouquinho Tá. assim. Então, isso é um abaulamento. E as pessoas nem sabem, mas se hidratar, tomar água, que as pessoas também, nem todo mundo toma água como deveria, ajuda bastante, porque nosso corpo... O básico E que quando- dá certo. né? Aham. Quando a gente fala em hérnia de disco mesmo, Uhum. significa que ela já extravasou? Tipo assim, vazou um pouquinho? Não. É Isso. isso, né? É, a gente tem Mas o 4... abaulamento dá sintoma. Sim. Tu vai ver um exame de uma pessoa que só tem... É que, na verdade, o exame ele é complementar, né? O que tu tem hérnia. Tu chega lá no estúdio de plástico, tá morrendo de dor, e já faz tempo, às vezes já tem alguns meses, tá com aquela dor, e aí tu foi no ortopedista, o ortopedista falou, tu tem que fazer cirurgia. Então, ou cirurgia, ou tu vai tentar um pilates. Aí eles vão, a maioria primeiro vai pro pilates, né? A maioria não, quem chega pra mim, óbvio, né? Eles vão tentar primeiro fazer pilates, só que eles chegam lá desacreditados, eles já acham que é só cirurgia, e aí eu explico tudo isso que eu tô falando pra vocês, pra eles, como que funciona, né? O que é a hérnia de disco. E aí eu vejo o exame deles. Só que às vezes os sintomas dele não condiz totalmente com o exame, né? Então, mas eu gosto de ver o exame porque complementa o que eu tô avaliando pra pessoa na hora, né? E aí, o que acontece? Depende muito do sintoma, né? Não é um protocolo, Tá. porque cada pessoa é diferente, cada sintoma é diferente. Como eu falei, às vezes tá com compressão do nervo ciático, eu vou fazer descompressão, mobilização neural. Mas mesmo assim, eu vou fazer reforço muscular, não vou alongar. Uma pessoa que tá com compressão do nervo ciático, a gente não pode alongar. Por quê? Porque quando tu alonga o nervo que tá comprimido, ele vai comprimir mais, ele vai apertar Vai doer o mais músculo. O músculo que tá alongando, normalmente posterior da coxa, ele vai... Quando eles estiverem fazendo alongamento, ele vai comprimir mais o nervo. E às vezes as pessoas, elas acham que quando tá com dor, que elas dizem, é ciático. Elas alongam. Primeira coisa que elas querem fazer é alongar. Posterior. Não pode alongar. É contraindicado fazer alongamento de posteriores da coxa, por exemplo, quando tá com o nervo ciático Viu, comprimido. gente? Vocês acham que vocês sabem fazer as coisas, vocês não sabem. Vocês precisam de um profissional, meu Deus do céu. E aí, assim, tem formas, né? Eu posso fazer alguns tipos de alongamentos, né? Eu posso alongar quadríceps, eu posso alongar o quadril ali, né? Mas não alongar a posterior da coxa, porque vai piorar a dor. E eles querem, inclusive, junto comigo. Ai, mas eu quero, porque isso parece que me faz tão bem. Eu falei, não, mas não ainda hoje. Espera mais um pouquinho. Aí eu faço a mobilização neural ali no final, no meio, no início da sessão, depende, né? E também trabalho fortalecimento. Faço O ponte, que é mobilização faço... neural? Bom, eu vou mobilizar o nervo só. Eu coloco o paciente numa postura ali que eu consigo fazer a mobilização só do nervo. Tá. É um trabalho de mobilização. Tipo de articulação, só que Sim. do nervo. Só que daí eu vou lá e faço, né? É Pro tu que... paciente. tu que- Mas tem várias formas, inclusive. Eu tô até pensando já em fazer um vídeo
Porque tem alguns exercícios, alguns exercícios que tu pode fazer em casa que já alivia. Tem algumas sintomas de nervo. posições, né? Que a gente faz ali Tu vai, vai mobilizando a lombar em casa, vai fazendo esse exercício assim, já vai descomprimindo. Tu vai trabalhando flexão e extensão. Tu nunca pode estender totalmente o joelho, mas tu pode trabalhar antes de travar o joelho, tu para. Então, tem alguns exercícios que tu consegue passar pra fazer em casa, por exemplo. É bem fácil. Ele já bem sai da tranquilo. sessão melhor? Tu já saiu da sessão Já melhor, sai. mano? É isso que fazia tu ir. A primeira semana... Tirando a Débora. Não, a primeira semana é muito estranha, né? Porque você tá com... Por exemplo, no meu caso, eu fui com uma crise aguda de dor. Então é muito difícil você saber se melhorou ou não. Mas a primeira semana tu se sente melhor. Sabe assim, tudo melhora, a tua energia melhora. Então automaticamente vai melhorar a tua dor, né? A partir da segunda semana parece que é mágico, assim, ó, sabe? Mas Vai isso diminuindo, muda, né? vai... Não é todo mundo foi a assim. minha... Porque o meu caso, tá, eu fui com uma dor muito aguda, né? Então foi diferente. Mas a partir da segunda semana, nossa, parecia que o mundo... Sabe, eu queria ir pro Pilates, porque aquilo já... Aí automaticamente o fisioterapeuta te ensina a sentar melhor, a te alongar durante o dia, a fazer alguns exercícios durante o dia que... o conjunto daquilo tudo É que a é gente dá obra, tarefa né? de casa, né? É, Eu trabalho Isso, muito com né? tarefa de casa no Pilates, por exemplo. legal. Em vez de sentar no sofá, tu vai deitar no chão assim, tu fica assim, sabe? Aí automaticamente é o conjunto daquela obra. Poxa, aí quando une com Pilates mesmo, aí a partir da segunda semana é mágico. Sabe assim, eu falo que a partir da segunda semana é uma melhora absurda, assim, daí o pico de evolução é muito grande. Eu tô atendendo agora uma paciente, ou aluna, né? E ela veio com um quadro de dor desesperada, assim. Inclusive, no final da primeira sessão, ela chorou. Essa a Débora contou, é verdade, né? E assim, Emoção que acabou. nesse quadro, ó, nessa queixa, assim, de dor por conta de uma hérnia de disco, assim, eu nunca tinha tido um resultado na primeira sessão já, assim, que ela já na primeira sessão acabou e falou. Às vezes eles retornam na próxima sessão e falam, nossa, eu fiquei tão bem por 2 dias depois da sessão de Pilates. Então essa não, Essa ela aqui quase chorou à acabou, noite, tá? Me contando. ela acabou a sessão, verdade, eu tô verdade. atendendo ela É verdade, agora, verdade, assim, ela cara. tava 2 meses comigo. E ela disse assim, Débora, eu nunca imaginei que eu não ia mais sentir dor. Eles não acreditam. Ela falou, Débora, eu tô com dor faz tanto tempo. Eu não vi a formatura do meu filho, se formou em medicina. Ela não conseguiu, porque ela tava com dor. Ela não conseguiu entrar dentro do carro e ir pra formatura. E agora, ele se formou... Se ela ver o vídeo, ela vai saber que é ela. Agora ele se formou ele fez a residência, né? E ela, uma semana antes, ela começou com dor. Medo. Tu acredita? Olha o psicológico, gente, como afeta. Por isso que eu não gosto de ficar falando de dor, porque o psicológico afeta muito na dor. Muito, muito, muito. Ela começou a ficar com dor. Voltou a dor dela. Eu falei, tu fez alguma coisa, né, que possa ter... Não, Débora, é a formatura do meu filho, eu tô com medo de não poder ir de novo. Eu falei assim, calma, tu tá bem, tu já tá fazendo classe faz 2 meses, já tá estável, já estabilizamos, já não tem mais dor. Calma, só fica calma, que não vai acontecer nada. Aí, naquela sessão eu trabalhei mais isso, sabe, porque ela já tá bem. Aí eu trabalhei mais mobilidade, pra ela se sentir bem. Eu falei, pode ir, tu não vai travar, não vai acontecer nada, vai. Aí ela voltou, deu tudo certo, ela conseguiu assistir, foi lindo, emocionante. E, assim, isso pra mim é maravilhoso, né? Essa melhora. Então, assim, ó, quem tem hernia de disco, quem sente dor, vai procurar ajuda, porque a dor, ela não é normal. Sim. As pessoas, elas dizem assim, já tô acostumada acostuma, com a minha dor. Não, gente, não é normal sentir dor. Tem jeito pra tudo. Pode demorar um pouquinho mais ou não, depende de cada um. Depende muito do dia a dia da pessoa também, né? Mas a pessoa melhora. A dor não pode ser algo que ela tenha que conviver, né? Ela tem que tentar procurar ajuda. E se não resolver, eu sempre falo, tenta Pilates meio ano. Se não resolver, vai fazer a cirurgia. Só que depois da cirurgia precisa voltar pro tratamento. Pra cá. As pessoas às vezes fazem uma cirurgia, nunca mais fazem Pilates, dá uns 2 anos elas voltam com outra hérnia. Estabilizou, normalmente quando a cirurgia né? Porque hoje em dia, dependendo da cirurgia, eles nem precisam parafusar nada, né? É a mania do querer atalho pra aquilo que tu tem que fazer. Tô De obrigada qualquer a passar forma, por vai esse voltar. caminho. Tô obrigada a passar por esse caminho, ó. Tá obrigada. De qualquer forma, tu vai fazer a cirurgia, tu vai voltar a fazer o tratamento. Não adianta, tu vai precisar fortalecer esse corpo, vai precisar mobilizar as outras vértebras ali que estão saudáveis, né? Porque senão elas vão sobrecarregar depois. Então, não adianta, tu vai acabar vindo pro Pilates igual. Ou pra uma musculação, ou bem indicada e bem orientada, né? Exatamente. Gente, você precisa de um profissional. Você não sabe fazer em casa. Eu falo muito isso. O exercício físico tem que começar. E se você quer começar com qualidade, comece com quem sabe.
Débora, eu quero te Estudou. agradecer por ter aceitado o meu convite, mano, também, por ter aceitado, tá? Parabéns. Ficou nervoso, mano? Assim, na É, frente do mano, microfone. como foi, mano? Eu queria agradecer vocês por um motivo. Agora vocês me ajudaram a criar um monstro, tá? E eu queria que ela tivesse vindo aqui. Eu falei pra Eu ela, não vou com queria você, Ai, porque mano, vai, eu vai, sei vai, que tá, vou com depois medo, mas vou. que desbloquear, né? Não, na A verdade, gente vai já... desbloquear agora a Débora agora pra outras entrevistas. Agora o pau vai pegar. Cara, porque falar de Pilates é muito legal. Eu, como médica, eu admiro o Pilates demais. Ele ajuda muito, ele é o primeiro passo, segundo, terceiro para muita coisa. E como eu fui tua cliente, né, eu sei como o ambiente lá é muito legal, é muito profissional, gosto bastante. Vou levar os meus pais agora Ai, pra que bom, lá. que bom, que bom. Né? Ontem o pai já disse que eu não vou. Assim, então Eles vamos ver, sentem então. tanta melhora depois que começam, eles se arrependem de não ter começado antes. Verdade. Todos. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Foi ótimo conversar sobre esse assunto. E assim, depois, nosso plano meu e do Edinho, na verdade, meu e eu incluo o Edinho junto, né? Eu quero falar específico de algumas coisas. temas, Então, tá. sabendo essa questão da gestação, depois a gente pode falar específico legal. sobre esse tema. Tá? Muito bom. Agora que a gente criou um monstro, né, mano? É, o monstro. Inclusive, agora o nem monstro. falei sobre jazz, a gente pode vir falar sobre isso daí nesse Ah, tema. massa, hein? Adoro esse tema! Porque isso é legal. algo bem recorrente, né? Ai, eu tô Nossa. com 3 dedos de aço. É, viu? Ó, tá Olha aí, vendo? ó. Ai, adoro esse tema. Adoro. Esse tema é muito importante. Tem muita mulher que vai gostar. Aqui embaixo deve ter alguma coisa. Eu não consigo chegar. Gente, Não consigo diástase alcançar. é tudo que a mulher tem medo pós-gestação, tá? Não, e tem mulheres que têm filho há 20 anos atrás nem sabem, né? Sim, ainda Já tá, né? ali, ela... Consigo não tocar consegui o- perder minha barriga, Nossa. não sei porquê. Daí Tô- vai, Ai, vai, tocar. adoro esse tema. É bem legal. Esse tema dá pra Muito gente bom. falar só disso um hora inteiro. Amor, Então tá. convido o pessoal pra conhecer o Instagram, né? É verdade. com Então, certeza. onde é que a Arroba gente Viva encontra? Pilates. Pois é, né? @VivaTipilates. Tem mudo, tá, gente? O Vamos nome é lá. massa, hein? Sigam. Tem o link lá na bio do meu WhatsApp. É só chamar lá. Quiser tirar qualquer dúvida, é só me chamar. De grátis ali, É. no primeiro momento. Né, pra tirar Pra a olhar de dúvida. grátis. É. Pra olhar de graça, né? Pra Pra tirar a olhar, dúvida. É, pra olhar. free. Também se me achar também na rede social, eu publico muita coisa do estúdio, então é fácil, né? Fala o Mano, arroba aí. É, arroba Mano Dal Ponte, procura lá Débora. Débora Tem com do- H, é, ponto tem- Thomas com isso. TH. O Produção, coloque aí embaixo É. aqui, É, produção. o meu. Mas o Viva Tá vendo Pilates aqui, ó? tem eu também, tá? O Viva meu- tinha mais fácil, né? É, o Viva Pilates tá lá, É né? mais fácil. E Não fica tem- pertinho ali no Cristo Rei, pertinho do colégio, né, amor? Deixa Bem eu fácil, na escola, né? já vai ali. Bem fácil, cara. Deixa Bem ali no pertinho, Cristo Rei. verdade. É, Eu passo na frente todo É. dia pra buscar. O estúdio a gente tomou muito cuidado de fazer um estúdio muito. Você conhece, né? Um estúdio muito gostoso, né? Um estúdio É um muito espaço vivo, grande, né? Então isso na pandemia muito também me ajudou verde, bastante. sabe, né, amor? É um estúdio muito iluminado, muito aberto. É diferente É de uma aconchegante. sala fechada, né? É A gente bem não- bonito, a é gente- fácil localização, é bem legal, gostei mesmo. E tem Tem novidade, né? lugar Vai pra vir mais, estacionar né? na rua, Tem né? mais Tem- estúdio, é isso? Porque às vezes Você não estacionamento quer também. novidade? Qual é a novidade? Eu gosto Tem de novidade. mais estúdio, né? Você não quer fazer mais uns dois, você falou? Tá, mas ainda não tá... Tá no projeto. Não, Já a tá novidade ficando não pequeno, já tá é, ficando Tá o na projeto, gaveta. né? Já tá na ficando gaveta, pequeno, né? Tá no forno. É, isso aí. Ju, Ai, obrigado. coisa boa. Edinho, obrigado. Gente, abraço. Muito Aguardo bom. vocês Até a para os próxima. próximos assuntos, Então hein? tá, vamos Tá bom? combinar. Agora eu já perdi o medo, gente. Agora vai. Então tá, tchau, tchau, galera.